Vamos lá para aquele que é o serviço de utilidade pública aqui do canal. Gente, normalmente esse programa ele é mais informativo do que opinativo. Só que a boa notícia é que os quadrinhos dessa semana, vários, eles já chegaram por aqui. Eu li, veja só, vamos começar com o retorno do Conan. Vocês sabem que a Panini deu um hiato ali, tanto na Espada Selvagem quanto no Conan o Bárbaro. Aí tem tipo umas 3 semanas, voltou o Conan o Bárbaro e agora volta, né? A Espada Selvagem. Bah, como é que eu vou dizer isso pra vocês, gente? Essa publicação, ela tem variado bastante de qualidade, mas tem um ponto que é legal sobre ela, sabe? Pelo menos até a edição número 3, né, as 3 primeiras, elas ofereciam uma aventura do Conan, né, geralmente ali com um início, meio e fim, e é isso. Então eu tinha certeza que eu ia ler, sabe, uma história do personagem em tamanho grande, né, é uma formato magazine. Aí tinha uma parte ali de uma aventura do Solomon Kane e beleza, sabe? Era a minha dose de Conan bimensal, enfim. Esse volume 4, ele funciona muito mais como um prelúdio para um grande evento, que é legal, tá? A ideia é muito boa, que é basicamente a Titan, né, que é a editora original, ela resolveu juntar vários heróis que foram criados pelo Robert E. Howard numa aventura só. Porque você sabe que ele não criou só o Conan, né? Ele criou o Bram McMorn, o Solomon Kane, etc, etc. Aqui a gente vai ter, inclusive, heróis que eu imagino que muita gente do outro lado nem sabe que existe. Tem o Elborak, o Conrad e Kiruan, né? É uma dupla. Tem, por exemplo, uma personagem que a gente já conhece, que é a Brissa. E todo esse evento se chama A Batalha da Pedra Negra, que na verdade é uma saga que para quem estava lendo a Espada Selvagem desde o começo, né, sabe que já está sendo construída, né, já tem um tempinho. E por que eu falei que é uma experiência frustrante? Porque, né, ok, o 4º volume da Espada Selvagem é um prelúdio para um evento que não vai se passar na Espada Selvagem. Na verdade, no Brasil, a Panini vai pegar a Batalha da Pedra Negra e publicar dentro da Conan o Bárbaro, né, em formato bimestral. Então vão ser 2 edições, né? Na verdade tem aqui o prelúdio e mais 2 edições do Conan o Bárbaro e fecha esse evento a Pedra Negra. Galera, a ideia por trás do evento, como eu falei, ótima. Pô, vamos né, reunir né, propriedades intelectuais lá do Robert E. Howard, que não são tão conhecidas, acho que nunca devem ter feito isso aí em 50 anos de gibi do Conan. Só que, tá, né, comprar essa edição e descobrir que ela é um prelúdio para um evento que se passa em outra revista é frustrante, mas ok. Esse é um gibizinho de 80 páginas, formato avantajado, capa cartão e com tradução do meu querido redator, Érico Assis. Tá, gente, eu vou falar de algo que me impressionou, porque é realmente muito bom, que é o Sacrificados Volume 1. Imagina que tu chega na banca, aí tem um monte de gibi da Panini, e no meio deles tem um quadrinho protagonizado por um pombo antropomorfizado, tipo, what? Vem comigo. Para quem não sabe, esse é um dos últimos quadrinhos do Rick Remender, e aqui tem desenhos de um argentino que é um monstro, que é o Max Filmara. Você sabe que o Remender já tem um tempo, ele, né, o Remender, né, o roteirista, por exemplo, lá da fabulosa X-Force. Ele fez muita coisa na Marvel, na DC eu não consigo me lembrar, mas já tem um tempo que ele resolveu se afastar das grandes editoras e fazer trabalhos autorais, né? Aí tem Low, né, que ele fez com Greg Tocchini. Tem muito quadrinho, inclusive o Deadly Class, que já virou série de TV. E um dos últimos, que inclusive está para acabar lá fora, é o Sacrificados. Vamos lá. Estamos num futuro distante, onde existe uma sociedade que supostamente está em harmonia. Ela é governada por deuses, né? Então vai ter lá o deus do fogo, né? O deus do sol, vai ter o deus do vento, né? Enfim, vocês entenderam a ideia. Porém, a cada 20 anos, essas famílias de deuses, eles exigem que cada família mortal, né, os plebeus, eles entreguem uma criança que são justamente os sacrificados. Esse pombo da capa, ele é uma dessas crianças, né, que ela está ali para ser uma oferenda para esses grandes deuses para manter a harmonia no mundo. Só que, gente, pô, é uma criança de uma família que vai, né, a gente não sabe o que vai acontecer com ela, vai ser assassinada. Bom, sacrificados, né? Não vai ser nada muito bom que vai acontecer com a criança. Os desenhos do Sebastian Filmara são absurdos. Nossa, o cara é muito bom. Ele consegue, né, junto o Dave McKay, né, que é um dos maiores coloristas da Terra,
também, né, o cara é um gigante, então esses dois caras juntos, eles conseguem criar um futuro muito próprio, né, o world building, né, desse quadrinho é muito bem feito e é uma história que ela mexe muito em diversos temas que orbitam a mente humana. Por exemplo, né, o nosso apego pela nossa família, né, considerando que a família do coitado do pombo mandou o guri para ser sacrificado. Né? Então a família não foi legal com ele, mas ele tem que ser leal à própria família. Tem a questão da fé, porque algumas famílias, quando vão entregar as crianças, elas falam, não, olha só, isso aí é tu tem uma honra, né, de ser um dos sacrificados. Ao mesmo tempo é um quadrinho que vai te pegar pela questão da injustiça, né, porque coitado do guri pombo lá, que não tem culpa de nada, e aí tem essa tirania dos poderosos. Cara, o Rick Remender ele vai tocando em várias teclas ao longo do gibi que pegam muito o leitor, e é bem surpreendente, assim, como o enredo vai evoluindo. Cara, eu adorei Sacrificados. São 4 volumes, que legal que a Panini está trazendo. Detalhe que essa edição tem vários e vários extras, então acaba sendo uma experiência bacana. Ó, tem o design também aqui das criaturas. Quadrinho em capa dura, tradução do Rodrigo Oliveira e tem 192 páginas. Mas é aquele caso que tu lê e, cara, tu não vê o tempo passar. Ok, para terminar os destaques dos quadrinhos nacionais, né, os publicados no Brasil, tem Rio da Comic Zone. Esse é um caso que, pô, por que levou tanto tempo para esse gibi sair por aqui, né? Eu vejo muitos fóruns a galera discutindo, né? Pô, Rio, um quadrinho originalmente francês que fala sobre o Brasil, né? Talvez porque agora a gente está numa onda, né, de quadrinhos franco-belga e, gente, o desenho dessa obra é absurdo, sabe? Ele é o nível que a gente está acostumado das grandes obras europeias. O artista é o Corentin Rouge e os roteiros são da Luiz Garcia. Então, talvez uma preocupação das editoras é que, ok, pode ser um Brasil mais estereotipado, né, como acontece muito lá na gringa, mas a gente está falando de uma obra que é escrita por uma brasileira, né, por mais que a Louise ela mora na França, ela é brasileira e é aquele template que a gente está acostumado. Né? Rio de Janeiro, favela, tráfico de drogas, carnaval, criança armada, chacina, Cristo Redentor, polícia corrupta. A gente vai acompanhar 2 irmãos, o Rubens e a Nina, tentando sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro. E o quadrinho justamente já começa com uma referência à chacina da Candelária, né? Que é uma chacina real que aconteceu em 1993 no Rio de Janeiro. Galera, eu vou ler e pô, é uma publicação usada do Comic Zone, são 304 páginas, então imagino que seja um quadrinho grande, né? Ele é em capa dura e a tradução é do Fernando Paz. Antes de começar os lançamentos gringos, né? Os 3 destaques de lançamento internacional, pô, tu já apertou no botão do like, isso ajuda muito, mas não é esse o assunto. Eu gosto da Marvel, tá? Eu amo a Marvel e aqui no canal, inclusive eu diria que eu até daria preferência para editora, eu me esforçaria para falar bem da Marvel. Só que, gente, a fase, ela é muito ruim e a gente vai usar esse momento do vídeo para também ajudar a explicar para vocês como parece que nada está dando certo. Essa semana a Marvel está lançando o Encadernado de Imperial, que é um evento que aconteceu no segundo semestre do ano passado lá fora, né? Então agora ganha, né, um compilado. Gente, vamos lá, vocês estão vendo na capa. Jonathan Hickman escrevendo, cara que, né, foi lá e reinventou os X-Men, fez os personagens explodirem, ganhar relevância. A Marvel pensou, pô, se deu certo com os X-Men, né, também deu certo lá com a linha Ultimate, vamos colocar o Hickman para escrever a linha cósmica e talvez ali ele vai criar todo um universo de histórias, né, a gente vai poder surfar na grana de novo. E não, cara, não deu certo. Vem comigo. A ideia era que quando acabasse esse evento, né, que envolve todo esse aspecto cósmico da Marvel, iam ter várias séries de outros autores, mas que, né, iam bombar pra caramba porque estavam, né, sob o guarda-chuva do Hickman. Aí tem Planeta Hulk, Planeta Mulher Hulk, Centurião Nova, Pantera Negra Intergaláctico, Exilados e Guardiões Imperiais. Todos eles, gente, foram cancelados nas edições 4 ou 5. E pior, uma delas, que é o Exilados, gente, sumiu. Tipo assim, a Marvel, eu não sei se a Marvel ainda vai lançar, mas até agora nada. Mas enfim, os desenhos de Imperial, como vocês estão vendo na tela, são muito bons. Né? Tem o Federico Vicentini e o Iban Coelho, são artistas que eu pelo menos gosto bastante.
Mas, cara, coitados dos caras, né? Foram lá, né? Embarcaram junto com o Hickman e, pelo jeito, né? Parece que os leitores não compareceram. Lembrando que esse encadernado, né? Ele tem a minissérie Imperial e mais os especiais que compõem a saga. E eu imagino que mais cedo ou mais tarde chega no Brasil pela Panini. E, cara, mas esse, assim, tá por mais que né, tenha dado errado o que veio depois, eu pretendo dar uma lida, sabe? É um evento aí com mortes impactantes, parece legal. Talvez o problema foi sair num momento ruim da editora, né, como um todo. Vamos falar agora de um quadrinho que eu quero muito ler, porque, cara, lá fora, eu tenho boas recomendações. Meu querido amigo Marlon, eu fui na casa dele esse tempo, ele falou, Vini, tu tem que ler The Power Fantasy, que está no volume 3 nesse momento na gringa. Que eu, Vini, mas por que você está falando de um volume 3? Que eu acho que é um quadrinho que a gente não comentou ainda no programa. Vamos lá. Essa é uma série autoral do Kieron Gillen, onde, assim, a premissa parece meio batida. É que se existissem super-heróis no mundo, né, como seria o mundo se existissem super-seres? Só que a perspectiva é um pouco diferente, porque é como se os heróis eles fossem superpotências, tipo os países mais poderosos do mundo. Tem tipo uns 5 ou 6 personagens principais, né, que são justamente esses seres superpoderosos, e a gente acompanha a vida de cada um deles dos anos 40 até os anos 2000, e a história vai e volta no tempo. Cara, já teve cidade destruída, continente destruído, né? E esses seres, eles criaram países próprios, e a história do mundo mudou porque, cara, eles existem, né? E, inclusive, tem uma superpotência que é uma heroína brasileira. Tem até muita gente dizendo que é como, né, bom, primeiro, a comparação com a pegada de Watchmen é inevitável, mas tem muita gente dizendo que é a melhor história dos X-Men da atualidade e que talvez o Kieron Gillen, né, você sabe que ele escreveu X-Men já tem um tempo, ele deve ter pego as melhores ideias que ele tinha e em vez de usar na Marvel, ele foi usar no The Power Fantasy. A má notícia é que a gente não tem nenhuma indicação de que vai sair no Brasil em algum momento. Está no terceiro encadenado lá fora, né? Então que vai até a edição número 15, original. E agora o quadrinho entra em hiato por 6 meses e aí depois volta o The Power Fantasy. Tá, peraí. Eu esqueci de falar o nome do desenhista, porque na verdade eu não conhecia ele. É o Caspar Wijngaard. Tá, para terminar, eu vou usar esse momento do vídeo para fazer uma propaganda de outro vídeo, porque um dos grandes destaques dessa semana, então, é o encontro entre o Superman e o Homem-Aranha, né, um encontro aí que celebra, né, além de ser um novo crossover da Marvel com a DC, né, ele celebra os 50 anos do primeiro crossover, né, lá dos anos 70. Gente, eu já comentei no vídeo, tá, eu acho que é um bom gibi e talvez o principal destaque sejam as capas variantes desse quadrinho que são muito legais. Mas é isso, tá? Lembrando, essa publicação, né, e várias outras que saíram essa semana estão disponíveis lá na Comics and Signatures e vocês podem usar o cupom que tem aqui na descrição do vídeo, que ele dá 10% de desconto. Rapidinhas. A gente começa com os destaques da Panini Point. Tem o Absolute Flash, edição número 1. Tem Tempestade, também volume 1, né? Lembrando que a Tempestade é o encadernado e são 2 volumes para fechar. Tem o péssimo Demolidor do Saladin Ahmed, que eu ainda não li o volume 3, mas expectativas baixas. Essa série ela fecha em 5 encadernados. Aí tem a saga do Superman 14, a saga do Homem-Aranha, volume 11, a saga do Wolverine 9, finalmente saiu a saga do Wolverine, espero aí que meu amigo Eduardo, né, já tenha recebido. Tem o Miles Morales Homem-Aranha, edição número 7, Avante Vingadores 25, o Batman, O Último Dia das Bruxas 5, e aí tem o Colheita Maldita, que tem essa capa linda e eu tô bem interessado. Ó, também pela Panini tem a gráfica MSP da Pipa, da Elo D'Angelo, e pela Pitaia tem 10 anos do ângulo de vista do nosso querido amigo Rafa Fritzen. Para terminar, tem Pipoca Nanquim com Na Trilha de Blueberry, que é basicamente uma coletânea, a gente já tinha comentado esse quadrinho aqui, né? Uma coletânea de homenagens de vários autores pro Blueberry. Cara, tem até ilustração do Milo Manara, né, no gibi. Rapidinhas gringas. Tem a edição número 600 do Lanterna Verde. Tem o Ryan North estreando como roteirista do Flash na edição número 31, e eu quero dar uma lida nisso. Tem novo encadernado do Homem Invisível, né, daquela série Monstros da Universal. Aqui tem roteiros do James Tynion e eu espero que isso saia no Brasil, porque parece bem legal. Cara, tem brasileiro publicando material autoral na gringa.
Last Call to Leave the Earth, do Cássio Ribeiro, que sai pela Nacon Press. E aí, para terminar, a gente vai para a França, tá saindo o 30º volume de 13, série que o Pipoca Nanquim vai publicar completa aqui no Brasil. Quer dizer, o Pipoca vai publicar completo a fase clássica, que é do Jean Van Hamme com o William Vance, né, mas 13 segue firme lá fora, né, com outros autores. Galera, foi muito legal ter vocês por aqui. Pô, dê uma lida no... Eu falei dos sacrificados, né? Isso aqui é muito bom, tá? Eu acho que pouca gente vai levar a sério, né? Tem um pombo na capa, mas é legal pra caramba. Lembra que tudo que eu comentei tem link aqui embaixo. E é isso, tá? Valeu, valeu.